Bem-vindos mais uma vez e vamos dar continuidade então ao nosso estudo do livro do Levítico. Hoje vamos estudar o capítulo 23. Então convido você a já pegar a sua Bíblia, pegar a sua caneta. É um capítulo extenso de leitura, já aviso já desde o início. É um capítulo que vai do versículo 1 até o versículo 44 e nós temos vários temas interessantes para estudar nesse capítulo, como o ritual das festas, que é o sábado, a Páscoa e os pães ázimos, tudo, como eu já disse no estudo passado, temas que foram adotados por nós cristãos. O Pentecostes, qual a origem e o sentido do Pentecostes, a festa das tendas ou dos tabernáculos, tá? Então tudo isso no capítulo 23. Vamos à leitura então, para a gente não se demorar mais aqui na introdução, porque é uma leitura extensa, que requer de nós paciência e tranquilidade para lermos, tá? Vamos lá então, capítulo 23 de Levítico. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: eis as festas do Senhor que anunciareis como devendo ser santas assembleias. Essas são as minhas solenidades. Trabalhareis 6 dias, mas no 7º dia, sábado, dia de repouso, haverá uma santa assembleia. Nele não fareis trabalho algum. É o repouso consagrado ao Senhor em todos os lugares em que habitardes. Eis as festas do Senhor, santas assembleias que anunciareis no devido tempo. No dia 14 do 1º mês, entre as 2 tardes, é a Páscoa do Senhor. E no dia 15 do mesmo mês, é a festa dos pães sem fermento, em honra do Senhor. Comereis pães sem fermento durante 7 dias. Tereis no 1º dia uma santa assembleia, e não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios pelo fogo. No 7º dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: quando tiverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a ceifa, trareis ao sacerdote um feixe de espigas como primícias de vossa ceifa. O sacerdote agitará esse feixe de espigas diante do Senhor, para que ele vos seja favorável. O sacerdote fará isso no dia seguinte ao sábado. No mesmo dia em que o feixe for agitado, oferecereis ao Senhor em holocausto um cordeiro de 1 ano sem defeito, ajuntando a ele uma oferta de 2/10 de flor de farinha amassada com óleo, como sacrifício pelo fogo de agradável odor ao Senhor. A libação será de 1/4 de hin de vinho. Não comereis nem pão, nem grão torrado, nem espigas frescas, até o dia em que levardes a oferta ao vosso Deus.
Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. A partir do dia seguinte ao sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe para ser agitado, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias, até o dia seguinte ao 7º sábado, e apresentareis ao Senhor uma nova oferta. Trareis de vossa casa 2 pães feitos de 2 décimos de flor de farinha, cozidos com fermento, para agitá-los como oferta. São as primícias do Senhor. Oferecereis como pão em holocausto ao Senhor 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, acompanhados da oferta e da libação. Esse será um sacrifício de agradável odor ao Senhor. Oferecereis também um bode pelo pecado, e como sacrifício pacífico, 2 cordeiros de 1 ano. O sacerdote os agitará com o pão das primícias, como ofertas agitadas diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Serão consagrados ao Senhor e serão propriedade do sacerdote. Nesse mesmo dia, anunciareis a festa e convocareis uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes em qualquer lugar onde habitardes. Quando fizerdes a ceifa em tua terra, não ceifarás até o extremo limite de teu campo, e não recolherás a espiga de tua ceifa. Deixará isso para o pobre e o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: no 7º mês do 1º dia do mês, haverá para vós um dia de repouso, solenidade que publicareis ao som da trombeta, uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil e oferecereis ao Senhor sacrifícios consumidos pelo fogo. O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia, humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Não fareis trabalho algum naquele dia, porque é o dia de expiação, em que deve ser feita a expiação por vós diante do Senhor vosso Deus. Todo aquele que não se humilhar nesse dia será cortado do meio de seu povo. E todo o que fizer nesse dia um trabalho qualquer, eu o suprimirei do meio de seu povo. Não fareis, pois, trabalho algum. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, em todos os lugares em que habitardes. Será para vós um sábado, dia de descanso absoluto, e humilhareis vossas almas. Observareis vosso sábado, desde a tarde do dia 9 do mês
até a tarde do dia seguinte. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: o 15º dia do 7º mês é a festa dos tabernáculos, durante 7 dias, em honra do Senhor. No primeiro dia haverá uma santa assembleia. Não fareis nenhum trabalho servil. Durante 7 dias oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. No 8º dia tereis uma santa assembleia e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Será uma assembleia solene, não fareis nenhum trabalho servil. Essas são as solenidades do Senhor, nas quais anunciareis santas assembleias para oferecer ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo, holocaustos e oblações, vítimas e libações, cada coisa em seu dia, sem falar dos sábados do Senhor, de vossos dons, votos e de todas as ofertas espontâneas que fizerdes ao Senhor. No 15º dia do 7º mês, quando tiverdes colhido os produtos da terra, celebrareis uma festa ao Senhor durante 7 dias. O primeiro dia será um dia de repouso, bem como o 8º. No primeiro dia, tomareis frutos de árvores formosas, folhas de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros da torrente, e vos alegrareis durante 7 dias diante do Senhor, vosso Deus. Cada ano celebrareis essa festa durante 7 dias em honra do Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes. Celebrareis a festa no 7º mês. Habitareis em barracas de ramos durante 7 dias. Todo homem da geração de Israel habitará em barracas de ramos, para que saibam os vossos descendentes que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Foi assim que Moisés falou aos israelitas, prescrevendo-lhes as festas do Senhor. Daí a leitura, então, do capítulo que nos propomos estudar hoje, capítulo 23 do livro do Levítico. É um capítulo que traz todas as regras das festas, do ritual das festas de Israel. Muito interessante a gente notar já pela leitura, não é mesmo? Então vamos lá. Se dentre as pessoas, os objetos, os animais e os produtos agrícolas, é preciso separar algo para consagrá-lo ao Senhor. Se tudo isso é preciso separar para consagrar ao Senhor, também deve-se fazer o mesmo com o tempo. Com o tempo. Então há um tempo para tudo. Tempo para trabalhar, tempo para repousar e tempo para poder louvar e bendizer a Deus. Ok? É necessário interromper as ocupações de cada dia para consagrar ao Senhor alguns breves períodos, como uma forma de santificar também o tempo. Então veja bem a questão teológica deste capítulo. Quando você dedica um tempo ao Senhor,
você está dedicando esse tempo para que o tempo também seja santificado. Muito interessante a gente notar isso e que está contido neste capítulo. Nós consagramos tudo ao Senhor. O trabalho, nós consagramos ao Senhor o próprio descanso, o próprio repouso. Pelo menos é assim que deveria ser. E é assim que a Sagrada Escritura nos ensina. Como nós vimos aqui, dia de repouso, consagrado ao Senhor, não se faz nenhum trabalho servil nesse dia. É dia de contemplar tudo que Deus criou, é dia de passar em momentos em família e de louvar e bendizer a Deus. E quando você para, que nem aqui todas as festas duram 7 dias, é um tempo para que Deus santifique o tempo. Muito interessante o pensamento semita aqui neste capítulo de Levítico, né? Muito bem. Esse é um assunto do calendário litúrgico proposto quase no final deste Código de Santidade. É um calendário litúrgico que está sendo proposto, que está quase no finalzinho. Nós já estamos quase acabando, né, este Código de Santidade, que é o livro do Levítico. Tá? Continuando. Depois de uma breve indicação sobre a observância do sábado, que está no versículo 3, que não é uma festa anual, e sim um dia semanal, consagrado ao descanso, tem-se a lista de festividades do Senhor. Então é uma lista de festividades dedicadas a Deus, tá? O ciclo festivo anual se inicia com a celebração da Páscoa. Então, para o semita, o sentido dessa celebração, tudo se inicia com a celebração da Páscoa. Sabemos que Páscoa quer dizer passagem. Quando o povo foi libertado do Egito, o povo fez uma passagem, saiu da escravidão para uma vida nova. Páscoa é passagem, tá? Então, tudo se inicia com a celebração da Páscoa, no dia 14 do primeiro mês, mais ou menos entre março e abril, mais ou menos, tá? É nesse período, ao qual se incorporou a festa dos pães ázimos, que nós vimos na leitura aqui também, no dia 15, com uma duração de 7 dias, como nós vimos na leitura que fizemos. As festas seguintes estão vinculadas ao ciclo da colheita. Então, as outras festas estão vinculadas ao ciclo da colheita, ao período da colheita. Trareis ao sacerdote um molho de espigas como primícias de vossa ceifa. Versículo 9 a 14. Tá? Indica o momento no qual se inicia a colheita do grão. Nesse dia, devia-se apresentar ao sacerdote uma espiga ou um molho de espigas que era oferecida ao Senhor agitando-a. Indicam-se os sacrifícios deste dia unidos à festa, como nós vimos também. Em seguida há a festa das primícias, ou de Pentecostes, a festa das primícias, ou chamada festa de Pentecostes, versículos de 15 a 21. Isto é, 50 dias depois da oferta das espigas. Nesse dia, já não se apresentam espigas, pois era o fim da colheita. A festa do Pentecostes, então, representa a festa do fim da colheita, 50 dias depois, no contexto que nós estamos lendo Levítico,
tá? A festa seguinte inaugura o Ano Novo, o Rosh Hashanah, que chama em hebraico. Versículo 24 seguintes. Anunciada com um toque de trombeta, uma solenidade, né? É dia de descanso solene, no qual se oferece uma oferenda ao Senhor. Também no mesmo 7º mês, realiza-se o dia da expiação, tá? Versículos de 28 a 32. Não se trata propriamente de uma festa, não é uma festa, mas de uma celebração penitencial. Não sei se vocês notaram na leitura. Nesse dia não é dia de ficar se alegrando, de estar alegre, mas é um dia de rever as culpas, de rever os pecados diante do Senhor, dia de humilhar-se, como diz aqui no versículo 26, né? O Senhor disse a Moisés: no 10º dia do 7º mês será o dia das expiações. Tereis uma santa assembleia. Humilhareis vossas almas e oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados pelo fogo. Humilhareis vossas almas. Então, no dia da celebração penitencial, não é dia de ficar se alegrando. É um dia de se recolher, é um dia de olhar para a própria vida e para pedir perdão a Deus dos pecados. Se humilhar a alma significa reconhecer que errou, significa reconhecer diante de Deus que pecou e que está arrependido e que está desejoso do perdão de Deus. Então, chama-se a festa da expiação, mas não tem o toque de festa. O toque da trombeta significa uma chamada para uma celebração penitencial mais contida. É uma celebração contida, né? Para o dia da expiação. E, embora não se mencione aqui o rito do bode expiatório, sabemos, desde lá de Levítico 16, de 1 a 34, que se realizava nesse dia. Era nesse dia que se trazia o bode, em que se colocavam as mãos na cabeça do bode, onde se transferia para o bode todo o pecado, e o bode era levado para morrer no deserto com todo o pecado de Israel, né? Como nós já vimos no capítulo 16. Era nesse dia que isso acontecia. Embora no capítulo não mencione diretamente, nós sabemos que a festa da expiação, esse rito do bode acontece nesse dia, tá? Continuando, finalmente na metade do mesmo mês, realiza-se outra das festividades, né, mais importantes de Israel, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos, que está no versículo 34, 36, 39 e 43, tá? Provavelmente essa festa é de origem agrícola, tá? É de origem agrícola. Ela lembra o costume camponês do homem do campo da época de construir cabanas no meio dos campos semeados, onde armazenavam suas colheitas de uvas e azeitonas, e ao mesmo tempo permaneciam aproveitando ao máximo a luz do dia e cuidando dos seus produtos, tá? A religiosidade israelita transformou esse costume em festa litúrgica, mudando sua referência, já não evoca o trabalho do campo, mas a permanência em tendas enquanto caminhavam pelo deserto. É assim que está no versículo 43.
o que dá sentido à festa das cabanas, ou à festa dos tabernáculos, ou festa das tendas, como queiram chamar. É para recordar o povo, já não tem mais o sentido agrícola, né, que era um costume camponês do povo do campo da época, né, de fazer as cabanas para armazenar suas uvas e azeitonas, e durante o dia eles ficavam aproveitando, enquanto estava de dia, o máximo possível para cuidar de tudo isso, da sua colheita. Nesse sentido aqui de Levítico, é uma festa litúrgica, é uma festa religiosa. Israel transformou esse costume camponês numa festa religiosa. Para recordar o quê? Para recordar o tempo que o povo morou no deserto em cabanas. Morou em tendas no deserto. Isso está no versículo 43. Para que saibam os vossos descendentes que fiz habitar os israelitas em barracas de ramos, quando os tirei do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então veja bem, nessa festa das cabanas, eles ficavam 7 dias dormindo nas barracas, dormindo em cabanas, instalavam-se, né, nos quintais, onde eles moravam, porque já estavam estabelecidos na terra prometida, já estavam na terra de Canaã. Então, quando chegava o momento desta celebração, eles iam para os quintais das casas, armavam suas barracas e lá eles ficavam por 7 dias para fazer memória do tempo em que seus antepassados viveram no deserto em cabanas. Olha que interessante a festa, essas festas litúrgicas do povo de Israel. Muito interessante. E nós também entendemos que a festa de Pentecostes era uma festa agrícola naquele tempo, né? Era uma festa agrícola. Os 50 dias lembrava para eles o fim da colheita, né? A festa de Pentecostes. Penta, 50 dias, né? Então, e também com relação à festa dos pães ázimos, e tudo isso tem como ponto inicial a festa da Páscoa, como nós vimos no início. Então, muito interessante o capítulo 23 para entendermos um pouco das festas litúrgicas, dos ritos das festas do povo de Israel, como eles viviam isso, né? Eles consagravam esse tempo a Deus, para que Deus santificasse também o tempo. Então, todas as festas eram 7 dias, 8 dias, né? Então, o povo vivia este momento com intensidade, todo o povo de Israel, porque é uma festa de fazer memória, desde quando Deus tirou eles do Egito, né, que é a Páscoa, e onde eles nasceram como povo. Então, este código de santidade vai envolvendo este povo, esses ritos, essas leis, essas normas, a maneira de celebrar, de expressar a sua fé em Deus, vai ocorrendo desta forma, a ponto deles deixarem suas casas, montarem barracas no quintal e ficarem 7 dias ali para recordar os antepassados, aqueles que vieram antes deles e que habitaram assim no deserto. Muito interessante isso, né? Então, espero que vocês tenham gostado do estudo do capítulo 23. Deixe um joinha no canal, compartilhe o vídeo com demais pessoas e vamos nos preparar para o capítulo 24. Olha, gente, o livro do Levítico são 27 capítulos. Nós já estamos no capítulo 24. No próximo estudo, vamos estudar o 24. Nós vamos ver como é um código de santidade, é lei. Nós vamos ver sobre as leis referentes às lâmpadas e aos pães, caso do blasfemo e legislação criminal, que vai tratar o capítulo 24 de Levítico. Um abraço a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.